graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson Brito e quero trazer uma palavra para você nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta: você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? Qual é o teu propósito? Você sonha em ter uma vida melhor, uma vida próspera, uma vida abençoada? Você sonha em ter uma vida diferente, ser um grande empreendedor, ter uma loja comercial, um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, um grande construtor de obras? Enfim, não importa o tipo de sonho que você tem. O que você precisa fazer é colocar esses sonhos no altar de Deus e nesse momento fechar os seus olhos e falar com Deus e diga: Senhor, ninguém pode matar os meus sonhos. E eu profetizo para você nesta manhã que ninguém vai matar os teus sonhos. Acredite, nós vamos falar aqui de um homem que teve sonhos. É um jovem que aos 17 anos apacentava o rebanho do seu pai, Jacó. E o nome desse jovem era José. José tinha uma vida de fidelidade com Deus, orava a Deus, clamava a Deus todos os dias, colocava nas mãos de Deus todos os seus propósitos. E Deus estava com José em todos os momentos, em todas as horas. E nós vamos ler que em Gênesis capítulo 37 diz o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José era filho de Raquel, José filho de Jacó, mas Jacó também tinha as mulheres por nome de Bila. Uma delas era Bila e a outra Zilpa. E todas as vezes que José ia apacentar o rebanho de seu pai lhe dava determinações que trouxesse notícia dos seus irmãos, para saber na realidade o que eles estavam fazendo, qual era o comportamento deles. Eu quero dizer nessa manhã para você que da mesma forma que José, dentro da sua fidelidade, orava ao Senhor, clamava ao Senhor, e o Senhor durante a noite lhe dava sonhos, e que José muitas vezes nem entendia na realidade, ele não entendeu que tipo de sonho era aquele. A ansiedade de José de chegar pela manhã e contar para os seus irmãos o sonho que teve. E José começou a contar e disse assim, versículo 6: ouvi, peço-vos que ouçam o sonho que tenho sonhado. Versículo 7 diz assim: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Quando fala molho aqui, em algumas traduções bíblicas fala de trigo, molhos de trigo, eram os amarrados. E o sonho que José teve é que o molho de trigo dele se levantava e se inclinava, e o molho de trigo dos seus irmãos rodeavam e se curvavam diante do molho de José. Isso despertou um ódio terrível nos seus irmãos, e eles disseram para ele: por acaso o que tu queres dizer é que iremos nos inclinar e nos humilharmos perante a ti? Olha, irmãos, eu quero dizer a você uma coisa: quando você tem um sonho, e se esse sonho é de Deus, tenha certeza, acredite,
muitos se levantarão com fúria contra os teus sonhos. Satanás irá levantar com arrogância, com ódio, com ira contra os teus sonhos, mas jamais permita que os teus sonhos sejam frustrados. Levante-se de onde você estiver agora, não fique prostrado. Comece a usar a sua fé e praticar essa fé diante de Deus. Coloque no altar de Deus todos os seus sonhos e determine com a sua fé: ninguém vai matar os meus sonhos. E o Espírito Santo de Deus, que irá assisti-lo de manhã, de tarde, de noite, Ele vai permitir que os teus sonhos sejam colocados no altar e que estes sonhos sejam concretizados, porque estes sonhos serão os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus jamais vão morrer. Há uma canção que diz: não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não deixe que alguém apague e destrua os teus sonhos. Não permita que isso aconteça. Então José passou por um processo muito complicado, mesmo sem entender o que Deus tinha planejado. Eu digo para você, você só tem que colocar a sua vida no altar, só tem que deixar o Espírito de Deus agir, só tem que adorar e glorificar e ficar em comunhão com Deus. E deixe que o Espírito Santo de Deus possa agir sobre sua vida, porque nem sempre você vai entender o sonho, mas o Espírito de Deus, no seu devido tempo, ou seja, no tempo de Deus, como diz em Eclesiastes 3, Ele vai permitir o seu entendimento lá na frente. E tramaram a morte de José. Seus irmãos o odiaram, e quando uma certa feita, Jacó, ele manda que José vá até o campo, vá para o lado de Siquém e vá ver o que está acontecendo com seus irmãos. José vai até lá e eles pegam José, tiram a capa que José recebeu de presente do seu pai, porque isso também foi um motivo de ódio, de ira muito grande, porque seu pai o amava mais do que os outros irmãos, sabendo que José era o filho mais novo, o filho da velhice de Jacó, e Jacó gostava, se agradava do comportamento de José e fez uma capa colorida para ele. Eles arrancaram a capa e tramaram a morte, mas Benjamim disse: não, eu quero levá-lo de volta para a casa do meu pai. E eles não permitiram que José o levasse de volta. E aí o que acontece? Pegam José, amarram José e jogam dentro da cova que estava sem água, amarrado. Daqui a pouco aparecem alguns mercadores de escravos que passavam naquele local e eles disseram: então por que vamos matá-lo? Podemos ter lucro com ele. Pegaram José e venderam para estes mercadores, e estes mercadores o levaram José até o Egito. Qual é a essência dessa palavra? A essência dessa palavra, que não importa para onde você vá, eu quero dizer a você que Deus permite determinadas coisas, e se Deus está permitindo que você seja jogado nessa cova ou nesse poço, acredite que no seu determinado tempo você vai sair desse poço e vai levantar a sua bandeira da vitória, e grande será a sua conquista diante de Deus. E o diabo muitas vezes vai dizer: você não vai conseguir, você não consegue, você não pode. Você diz: eu posso, porque há poder no sangue de Jesus para mudar a minha história, e a minha história será mudada no tempo de Deus na minha vida. Então fique com essa palavra. Lute pelos teus sonhos, não abandone os teus sonhos. Por quê? Porque José foi levado ao Egito, e quando chega no Egito,
ele foi levado pelos mercadores de escravos, e ali, como escravo, ele foi comprado. E quando ele foi comprado, porque ele foi levado pelos medianitas, foi levado pelos medianitas e aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Mas quando chegaram lá no Egito, apareceu um homem oficial de Faraó, o nome de Potifar. Potifar era o homem de confiança, capitão da guarda. Ele comprou José. Está aqui no versículo 36. Os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Veja assim, entenda como Deus tira José da terra de Canaã e leva para o Egito. Mas Deus já tinha um propósito na vida de José. Quando você passa por um processo de luta, por um processo de tribulação, ainda que a sua vida esteja dentro de um poço profundo, ainda que a sua vida esteja dentro de uma cova profunda, acredite, receba, porque Deus vai te levar à terra distante. Mas Deus tem propósito para a tua vida, e Deus vai te honrar. Se você estiver vivendo uma vida no altar, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai levantar a sua bandeira da vitória. Por quê? Porque José foi levado para o Egito, José foi vendido como escravo, mas se tornou o homem de confiança de Potifar, e ele tomava conta e administrava todos os bens de Potifar. Era o homem de confiança. E o resumo de tudo isso, para não nos prolongarmos muito, é que José progrediu, prosperou tanto, administrou os bens de Potifar, e chega a um ponto que Deus dá uma interpretação dos sonhos que Faraó teve, onde ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, que nós não vamos entrar nesse parâmetro agora, mas veja bem o que acontece. Faraó coloca José e o elege como governador do Egito, e a Bíblia diz que José, como homem de confiança de Faraó, administrou todo aquele lugar e se tornou um grande governador no tempo da fartura e no tempo da escassez. José foi um homem abençoado, próspero, e foi um grande administrador ali no palácio de Faraó, dentro do Egito. Que Deus te abençoe, abrace essa palavra, creia e receba, porque Deus tem obras maravilhosas, e nessa manhã eu quero profetizar a sua vitória em nome de Jesus. E eu quero aproveitar e convidar a você para que nessa noite, você que mora aqui em Castanhal, nós estamos aqui no Novo Olinda, na rua Comandante Assis, número 1114. Eu quero trazer uma mensagem profética para você nessa noite, às 7 horas da noite, rua Comandante Assis, número 114. Eu convido a você para receber essa palavra, porque Deus vai falar contigo nessa noite. E você aproveite nesse momento. Se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar, dê o seu joinha, porque nós estaremos aqui intercedendo em seu favor. Oremos todos. Amado Santo Poderoso, eu não conheço essas pessoas, algumas delas eu até conheço e outras não, mas Tu, Senhor, conhece essas pessoas. Pois agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar em favor dessas vidas, eu quero rogar em favor dessas vidas. Meu Deus, quantos estão no leito de dor e não conseguem respirar, pessoas que estão em quadro terminal, pessoas que não conseguem se levantar do leito,
pessoas que estão com a vida amarrada, possesso por uma obra maligna, por um espírito de enganação, pelo espírito de engano, de desânimo, de fraqueza espiritual. Meu Deus, eu te rogo agora fortalecimento, renovação. Meu Deus, eu te rogo agora que o Senhor venha retirar todo o desânimo, toda a tristeza e venha repreender o espírito do mal que assola sobre estas vidas para trazer o desânimo, a tristeza, para que elas fiquem prostradas. Em nome de Jesus, eu te repreendo toda enfermidade física ou espiritual, do alto da cabeça até a planta dos pés. Saia desse leito, saia dessa cama, saia dessa casa, saia destas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha um bom dia, um bom domingo na presença de Deus, e se possível for, eu te aguardo aqui hoje à noite às 7 horas da noite. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém.